Oi, meus queridos! Oi, minhas queridas! Como vocês estão? Espero que bem, com saúde e o coração tranquilo. Meu nome é Alberto Henrique Carvalho. Tenho 70 anos de idade e vim aqui hoje contar para vocês uma história que mudou minha vida para sempre. Uma história sobre controle, sobre manipulação familiar, sobre um ato cruel que um pai cometeu contra o próprio filho, mas que teve um desfecho que ninguém poderia imaginar. Antes de começar a contar minha história, queria fazer um pedido especial para vocês que estão me assistindo agora. Me contem aqui nos comentários de qual cidadezinha vocês estão me assistindo esse vídeo e em que horinha do dia vocês encontraram ele. É de manhãzinha bem cedo, tomando aquele cafezinho? É na hora do almoço, dando uma descansada? Ou já é de tardezinha, quando o dia está terminando? Eu sempre leio todos os comentários que vocês deixam aqui, viu? E fico muito feliz, muito mesmo, em saber de onde vocês são e que hora do dia vocês tiram um tempinho para ouvir as histórias que eu tenho para contar. Me conta, viu, meus queridos? E se vocês puderem, cliquem naquele botãozinho vermelho ali embaixo para se inscrever no canal e ativem o sininho também para não perder nenhuma das minhas histórias. Isso ajuda demais o canal a crescer e a levar essas mensagens para mais gente. Hoje eu vou contar para vocês uma história que é minha, mas que ao mesmo tempo é sobre liberdade, sobre escolhas que nos são roubadas, sobre como um bilhete secreto pode mudar completamente o rumo de uma vida. É uma história que tem crueldade familiar, que tem segredos médicos, que tem revelações impressionantes, mas que também tem justiça sendo feita décadas depois. E quero que vocês fiquem até o final, porque o que aquele médico fez por mim naquele dia e o que descobri 48 anos depois foi algo que restaurou não apenas minha dignidade, mas toda a minha vida. Então, peguem seu cafezinho ou seu chimarrão, se acomodem aí e vamos juntos relembrar essa época da minha vida, que começou com uma das maiores violações que um pai pode cometer contra um filho. Minha história começa em 1976, quando eu tinha 22 anos de idade. Eu morava em São José dos Campos, interior de São Paulo, com meus pais. Meu pai, Otávio Carvalho, era um empresário rico, dono de uma fábrica de autopeças que fornecia para grandes montadoras da região. Tinha muito dinheiro, muito poder, muitas propriedades. Minha mãe, Clarice, era uma mulher submissa que nunca contrariava meu pai em nada. Ele mandava, ela obedecia, ele gritava, ela calava. Era assim desde sempre. Eu era filho único, e isso era um peso enorme nas minhas costas. Meu pai tinha expectativas absurdas sobre mim. Queria que eu fosse médico, ou engenheiro, ou advogado. Alguma profissão de prestígio, como ele dizia. Mas eu não queria nada disso. Eu gostava de música, de arte, de literatura. Queria estudar filosofia, queria ser professor, queria ter uma vida simples, tranquila, diferente daquela correria empresarial do meu pai. Filosofia? Ele gritava quando eu mencionava. Você vai morrer de fome, vai ser um miserável. Não vou permitir que um filho meu seja professor de escola pública ganhando uma miséria. Mas eu insistia. E quanto mais eu insistia, mais ele ficava furioso. Aos 22 anos, eu estava terminando a faculdade de filosofia na Universidade de São Paulo. Tinha conseguido entrar contra a vontade dele. Usei meu próprio dinheiro que tinha juntado, trabalhando em bibliotecas durante o ensino médio. E estava namorando sério. A menina se chamava Teresa, tinha 20 anos, estudava pedagogia.
Era de família simples, humilde. Seu pai era mecânico, a mãe costureira. Gente trabalhadora, honesta, de bom coração. Eu amava a Teresa. Queria casar com ela, construir uma vida juntos. Tínhamos planos. Ela ia dar aula em escola pública, eu também. A gente ia morar num apartamento pequeno, mas nosso. Íamos ter filhos, criar eles com amor e simplicidade. Mas meu pai odiava a Teresa. Odiava com todas as forças. Essa menina é interesseira, ele vociferava. Ela só quer você pelo dinheiro da família, quer dar o golpe do baú. Pai, ela nem sabe quanto dinheiro a gente tem, e mesmo que soubesse, não se importaria. Ela não é assim. Todas são assim, Alberto. Mulher pobre quer subir na vida nas costas de homem rico. E você é burro demais para ver. As brigas eram constantes. Minha mãe ficava no meio, calada, sem tomar partido. Mas eu percebia que ela gostava da Teresa. Quando meu pai não estava por perto, ela conversava com ela, sorria, era carinhosa. Em junho de 1976, pedi a Teresa em namoro. Fiz o pedido tradicional, de joelhos, com um anel simples que comprei com meu salário de bibliotecário. Ela disse sim, chorando de feliz. Quando contei para o meu pai, ele explodiu. Casamento? Você vai casar com essa vagabunda? Não fala assim da Teresa. Eu falo como eu quiser. E você não vai casar com ela. Enquanto você morar debaixo do meu teto, comer da minha comida, você faz o que eu mando. Então eu saio de casa, vou morar sozinho, me viro. Com que dinheiro, seu idiota? Você ganha 300 cruzeiros por mês na biblioteca. Não consegue nem pagar aluguel com isso. Ele tinha razão. Meu salário era muito baixo, mas eu estava decidido. Preferia passar dificuldade com a Teresa do que continuar naquela prisão. Foi quando meu pai mudou de estratégia. Parou de gritar e ficou frio, calculista. Alberto, vamos fazer o seguinte. Você quer casar? Casa, mas com uma condição. Que condição? Você vai fazer uma vasectomia. Fiquei em choque. O quê? Vasectomia. Cirurgia para não ter filhos. Você faz isso, eu libero o casamento. Até pago a festa, ajudo vocês com o apartamento. Mas por que você quer que eu faça vasectomia? Porque eu não vou permitir que meu patrimônio, que eu construí com décadas de trabalho, seja dividido com netos seus dessa mulher. Se você não vai ter a vida que eu planejei para você, pelo menos não vai ter herdeiros para diluir a herança da família. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Meu pai queria me castrar, tirar minha capacidade de ter filhos, só para garantir que o dinheiro dele não fosse diluído. Eu não vou fazer isso. É loucura? Então não casa. Simples assim. Eu caso mesmo sem sua bênção. E vive de quê? Os 300 cruzeiros da biblioteca? Vocês vão morar onde? Comer o quê? Ele sabia que tinha me encurralado. Sem dinheiro, sem apoio, seria impossível casar e sustentar uma esposa. Conversei com a Teresa naquela noite. Contei tudo. Ela ficou horrorizada. Alberto, isso é desumano. Ele não pode te obrigar a fazer isso. Mas se eu não fizer, a gente não consegue casar. Não temos dinheiro. Então a gente espera, junta dinheiro, consegue empregos melhores. Mas você não pode fazer isso, Alberto. Você quer ter filhos, eu sei que quer. Era verdade. Eu sonhava em ser pai. Sonhava em ter uma família grande, cheia de crianças, de risadas, de vida. Mas meu pai não dava trégua. Todos os dias me pressionando, me manipulando. Se você realmente ama essa menina, faz a vasectomia e casa logo. Vocês podem adotar filhos depois se quiserem. Não precisa ser sangue seu. Mas eu quero filhos meus. Você quer filhos ou quer essa mulher? Escolhe.
Era uma escolha impossível. E ele sabia disso. Estava me torturando psicologicamente. Minha mãe tentou intervir uma vez. Ouvi eles discutindo no quarto. Otávio, pelo amor de Deus, não faz isso com nosso filho. É crueldade. Cala a boca, Clarice. Você não entende de negócios, não entende de patrimônio. Esse menino vai jogar tudo que construir no lixo por causa de uma vagabunda. Eu não vou permitir. Mas tirar a capacidade dele de ter filhos é a única forma de garantir que o patrimônio fique na família certa. Se ele tiver filhos com essa mulher, eles vão herdar metade de tudo. Eu não trabalhei 40 anos para sustentar netos de mecânico. Aquelas palavras me doeram profundamente quando ouvi. Meu pai não via a Teresa como pessoa. Via como ameaça ao dinheiro dele. E me via apenas como veículo de herança. Os meses foram passando. Julho, agosto, setembro. A pressão aumentando. Eu e a Teresa tendo que adiar os planos de casamento porque não tínhamos condições. Ela trabalhando como professora eventual, ganhando uma miséria. Eu na biblioteca, com meu salário ridículo. Até que em outubro, meu pai fez uma proposta diferente. Alberto, última chance. Você faz a vasectomia até o fim do mês. Eu banco seu casamento. Dou 50 mil cruzeiros de entrada para vocês comprarem um apartamento. E garanto emprego para você na fábrica com salário bom. Ou você recusa e está por sua conta. Mas aí eu te deserdou, oficialmente. Você não vai herdar nada quando eu morrer. 50 mil cruzeiros em 1976 era muito dinheiro. Dava para comprar um apartamento pequeno. E um emprego na fábrica dele pagaria bem melhor que a biblioteca. Mas o preço era minha fertilidade. Era minha capacidade de ser pai biológico. Conversei com a Teresa. Choramos juntos a noite toda. Faz o que seu coração mandar, Alberto. Eu vou te amar de qualquer jeito. Com filhos ou sem filhos. Você quer ser mãe? Quero. Mas quero ser sua esposa mais ainda. E se for para ter filhos, a gente adota. Tem tanta criança precisando de lar. No fim, a pressão financeira, a pressão emocional, a pressão de todos os lados me quebrou. Aceitei. Aceitei fazer a vasectomia em troca da vida que eu queria com a Teresa. Meu pai andou tudo. Marcou a cirurgia para dia 29 de outubro de 1976, numa clínica particular cara em São Paulo. Médico renomado, Dr. Augusto Ferreira. Tudo pago por ele. No dia da cirurgia fui com meu pai. Ele fez questão de ir junto, para garantir que ia ser feito. Chegamos na clínica às 7 da manhã. Lugar luxuoso, cheio de médicos em jaleco branco, enfermeiras eficientes. O Dr. Augusto me recebeu no consultório. Era um homem de uns 55 anos, cabelo grisalho, óculos de grau, expressão séria, mas gentil. Então você é o jovem que vai fazer vasectomia. Com apenas 22 anos. Isso é incomum. É uma decisão pessoal, meu pai respondeu por mim. Eu estava perguntando para o rapaz, senhor Otávio. Meu pai ficou irritado, mas se calou. Alberto, você tem certeza disso? Vasectomia é permanente. Tecnicamente reversível em alguns casos, mas não é garantido. Você pode se arrepender no futuro. Olhei para o meu pai. Ele estava me olhando fixamente, com aquela expressão dura dele. Eu tenho certeza. O médico me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. Pena? Desconfiança? Muito bem. Vou pedir para você assinar uns termos e depois vamos para o centro cirúrgico. Assinei os papéis sem ler direito. Estava em estado de choque, operando no automático. Me levaram para o centro cirúrgico. Vesti aquela roupa de paciente. Deitei na maca. Enfermeiras preparando os equipamentos.
O doutor Augusto entrou, já paramentado para a cirurgia. Alberto, vou aplicar a anestesia local agora. Você vai ficar acordado, mas não vai sentir dor. A cirurgia dura uns 20 minutos. Ele se aproximou com a seringa, mas antes de aplicar, ele se curvou perto do meu ouvido como se fosse checar algo e sussurrou. Seu pai está na sala de espera? Está. Fique calmo, confie em mim. E então ele colocou algo na minha mão. Um papel pequeno, dobrado. Não abre agora. Guarda no bolso discretamente. Lê depois em casa. Fiquei confuso, mas obedeci. Guardei o papel dobrado no bolso da roupa de paciente que estava numa cadeira ao lado da maca. O que você está fazendo? Perguntei baixinho. Salvando seu futuro. Agora fica quieto. Ele aplicou a anestesia. Senti a região ficando dormente. A cirurgia prosseguiu. Ou pelo menos parecia que prosseguia. Eu não conseguia ver direito o que ele estava fazendo lá embaixo. Estava com aquele pano cirúrgico bloqueando minha visão. Mas ouvi ele conversando com as enfermeiras, ouvi barulho de instrumentos, ouvi tudo o que seria esperado de uma cirurgia. 20 minutos depois, ele anunciou. Pronto. Vasectomia concluída com sucesso. Me levaram para a sala de recuperação. Fiquei ali por 1 hora. Meu pai veio me ver, satisfeito. Acabou. Você fez a coisa certa, Alberto. Agora vamos seguir em frente com sua vida. Me deram alta. Voltamos para casa. Eu estava com desconforto leve, como era esperado depois de uma cirurgia daquelas. À noite, quando estava sozinho no quarto, lembrei do papel, o bilhete que o médico tinha me dado. Peguei do bolso da roupa, ainda com medo de que meu pai pudesse entrar e me ver. Abri o papel. Estava escrito à mão, letra de médico, mas legível. Alberto, não fiz a vasectomia. Fiz uma pequena incisão superficial para deixar cicatriz, mas seus canais estão intactos. Você ainda pode ter filhos. Seu pai me ofereceu dinheiro extra para garantir que fosse feito, mas eu não pude fazer isso com um jovem de 22 anos sob coerção. Isso fica entre nós. Não conte para ninguém até estar em segurança, longe do controle dele. Quando tiver sua própria vida, seus próprios filhos, lembre que sempre houve gente boa no mundo disposta a fazer o certo. Dr. Augusto Ferreira. Meus queridos, eu li aquele bilhete 5, 6, 7 vezes. Não conseguia acreditar. O médico não tinha feito a vasectomia, ele tinha fingido. Tinha me salvado. Mas por quê? Porque ele tinha arriscado assim. Se meu pai descobrisse, entendi depois. Ele tinha percebido a coerção. Tinha percebido que aquilo não era escolha minha livre, era imposição, e decidiu me proteger. Escondi o bilhete no fundo da gaveta, num lugar que meu pai nunca mexeria, e guardei o segredo. 2 semanas depois, casei com a Teresa. Meu pai bancou tudo como prometido. Festa grande, 50 mil de entrada para o apartamento, emprego na fábrica. A Teresa não sabia do bilhete. Eu não contei. Tinha medo de que ela contasse para alguém sem querer e o segredo chegasse aos ouvidos do meu pai. Comecei a trabalhar na fábrica. Salário bom, 3.000 cruzeiros por mês. Conseguimos comprar um apartamento pequeno, mas digno, no Jardim Aquários. Meu pai me vigiava de perto. Queria garantir que o investimento dele estava dando certo. Me ligava todo dia, ia na nossa casa sem avisar, controlava tudo. A Teresa percebia, mas não entendia. Seu pai é muito controlador. Sempre foi assim. Os meses foram passando, eu e a Teresa felizes, apesar das circunstâncias. Mas ela começou a tocar no assunto de filhos. Alberto, e se a gente adotasse uma criança? Já estamos casados há 6 meses, estamos estáveis.
Não sei se é a hora ainda, mas você disse que queria filhos. Quero, mas talvez seja cedo demais. Eu estava ganhando tempo porque não sabia o que fazer. Contar para ela a verdade? Que eu ainda podia ter filhos? Mas e se ela ficasse grávida? Meu pai ia descobrir que a vasectomia era falsa. E aí? Ele poderia me deserdar, poderia me tirar o emprego, poderia arruinar minha vida. Fiquei quase 1 ano nessa angústia, escondendo o segredo, evitando ter filhos, inventando desculpas. Até que um dia, em setembro de 1977, a Teresa veio com uma notícia. Alberto, eu estou grávida. Meu mundo parou. O quê? Estou grávida. 2 meses. Eu sei que você fez vasectomia, mas às vezes essas cirurgias falham. É raro, mas acontece. O médico falou que tem casos. Ela estava feliz, animada, mas também preocupada com minha reação. Eu tinha 2 opções: contar a verdade ou deixar ela pensar que foi falha da cirurgia. Decidi contar. Já estava cansado de mentir. Teresa, a vasectomia não falhou, porque ela nunca foi feita. O quê? Contei tudo. O bilhete, o médico, a cirurgia falsa. Ela ficou em choque, depois em fúria. Você mentiu para mim esse tempo todo? Eu tinha medo. Medo do que meu pai ia fazer se descobrisse. E agora? Agora você está grávida e ele vai descobrir. Passamos dias discutindo, chorando, tentando decidir o que fazer. A gente tem que contar para ele antes que fique óbvio, Teresa disse. Ele vai me matar, vai me deserdar, vai me tirar o emprego. Então a gente sai da casa, procura outro emprego, recomeça. Mas a gente não pode esconder uma gravidez. Ela tinha razão. 1 semana depois, reuni coragem e contei para o meu pai. Fui na casa dele, pedi para conversar a sós. Pai, preciso te contar uma coisa. A Teresa está grávida. Ele ficou pálido. Impossível. Você fez vasectomia. A vasectomia falhou. Falhou? Ele levantou gritando. Como assim falhou? Às vezes acontece. É raro, mas acontece. Eu vou processar aquele médico incompetente. Vou arruinar a carreira dele. Como ele ousa fazer uma cirurgia mal feita? Pai, não adianta processar agora. O bebê já está a caminho? Ele olhou para mim com ódio puro. Você fez de propósito. Você e aquela mulher armaram isso para garantir a herança para o filho dela. Não foi de propósito. Foi acidente. Mentira! Ele jogou um cinzeiro de vidro na minha direção, que se espatilhou na parede ao meu lado. Vocês me enganaram. Vocês sabotaram tudo. Pai, pelo amor de Deus, o bebê já está a caminho, não tem volta. Então você está fora. Fora da família, fora da herança, fora da empresa. Fora de tudo! Ele me agarrou pelo braço e me empurrou para fora da casa. Literalmente me jogou na calçada. Nunca mais pise aqui. Você está morto para mim. Morto! A porta bateu na minha cara. Voltei para casa destruído. Contei tudo para Teresa. Ela me abraçou, chorando. A gente vai ficar bem. A gente não precisa dele. Mas as consequências vieram rápidas. No dia seguinte, fui demitido da fábrica. Corte de pessoal, disseram, mas eu sabia que era a ordem do meu pai. Procurei emprego desesperadamente. Mas meu pai tinha influência na região. Ninguém me contratava. Onde eu ia, recebia desculpas. Não temos vagas no momento. Não se encaixa no perfil. Depois de 2 meses sem emprego e a gravidez da Teresa avançando, tivemos que tomar uma decisão drástica. Vendemos o apartamento. Com o dinheiro, pagamos as dívidas e compramos passagens para Curitiba, Paraná, onde a Teresa tinha uma tia que podia nos acolher temporariamente. Recomeçamos do zero. Eu consegui emprego como professor de filosofia
numa escola estadual em Curitiba. Ganhava pouco, mas era honesto. A Teresa dava aulas de reforço em casa para complementar. Em março de 1978, nosso filho nasceu. Diego, um menino lindo, saudável, perfeito. Quando peguei ele no colo pela primeira vez, chorei. Chorei porque ele existia graças àquele médico corajoso que tinha desobedecido às ordens do meu pai. Chorei, quase não tive isso. Quase fui realmente castrado. Mandei uma carta para o doutor Augusto agradecendo. Contei que tinha tido um filho, que estava bem, que era eternamente grato. Não sei se ele recebeu, nunca respondeu, mas espero que tenha sabido que salvou não apenas minha fertilidade, mas minha chance de ser pai. Os anos foram passando. Eu e a Teresa criando o Diego, morando em Curitiba, longe da família. Minha mãe me ligava escondido do meu pai às vezes, chorando, dizendo que sentia minha falta, mas tinha medo de contrariar o marido. Tivemos mais 2 filhos, Carolina em 1980 e Mateus em 1983. 3 filhos maravilhosos que eu nunca teria tido se aquele médico não tivesse me salvado. A vida era difícil financeiramente. Salário de professor não dava para muito, mas éramos felizes. Tínhamos amor, tínhamos união, tínhamos dignidade. Meu pai nunca me procurou, nunca quis conhecer os netos. Para ele, eu realmente estava morto. Em 1995, minha mãe me ligou com uma notícia. Alberto, seu pai teve um AVC, está no hospital, grave. Fui visitá-lo, depois de 18 anos sem nos vermos. Ele estava na cama do hospital, meio paralisado, com dificuldade para falar. Quando me viu, virou o rosto. Não quis olhar para mim. Pai, eu vim te ver. Sai daqui. Ele conseguiu falar com dificuldade. Minha mãe chorou. Otávio, pelo amor de Deus, ele é seu filho. Mas ele manteve o rosto virado. Me rejeitou, até no leito de morte. Ele sobreviveu àquele AVC, mas ficou debilitado. Teve que se aposentar. Passou o comando da fábrica para um sobrinho dele. Os anos 2000 chegaram. Meus filhos cresceram, foram para a faculdade. Se formaram. O Diego virou engenheiro, a Carolina médica, o Mateus advogado. Todos bem-sucedidos apesar das dificuldades que passamos. Eu me aposentei como professor em 2010, aos 56 anos, depois de 32 anos de magistério. A Teresa também se aposentou. Voltamos para São José dos Campos em 2012. Queríamos estar perto da minha mãe, que estava envelhecendo e precisava de cuidados. Meu pai ainda estava vivo, com 88 anos, mas cada vez mais debilitado. Minha mãe intermediou uma aproximação. Alberto, seu pai está velho, doente. Talvez seja hora de fazer as pazes. Fui visitá-lo. Ele estava numa cadeira de rodas, mais magro, frágil, mas ainda com aquele olhar duro. O que você quer? Ele perguntou com dificuldade. Só queria conversar, pai. Já se passaram tantos anos. Você me desobedeceu. Me enganou. Eu não enganei ninguém. Eu só quis ser pai. Era meu direito. Você espalhou a herança com aquela mulher. Mesmo depois de décadas, ele ainda via a Teresa e meus filhos como ameaça ao dinheiro dele. Pai, eu não quero seu dinheiro. Nunca quis. Só queria seu amor, sua aprovação. Mas nunca tive. Ele virou o rosto de novo. Até ali, morrendo aos poucos, ele mantinha o ódio. Em 2015, ele faleceu. Teve outro AVC, esse fatal. Tinha 91 anos. No testamento, me deserdou oficialmente. Deixou tudo para o sobrinho que comandava a fábrica e para algumas instituições de caridade. Para mim, nada. Para minha mãe, apenas usufruto da casa enquanto vivesse. Não me importei. Nunca tinha esperado nada dele mesmo. Mas 6 meses depois do enterro,
recebi uma ligação de um advogado. Senhor Alberto Carvalho. Sim, meu nome é Dr. Marcos Andrade. Sou advogado do Dr. Augusto Ferreira. Meu coração pulou. O médico, aquele médico que tinha me salvado. Ele está bem? Senhor Alberto, lamento informar que o Dr. Augusto faleceu mês passado, mas ele deixou algo para você. Para mim? Sim, uma carta e um pacote. Posso entregar pessoalmente? Marcamos encontro no meu apartamento em Curitiba, onde ainda morávamos na época. O advogado chegou com uma pasta de documentos. O Dr. Augusto deixou instruções muito específicas. Essa carta deveria ser entregue a você após a morte dele. Abriu o envelope com as mãos tremendo. Dentro tinha uma carta manuscrita, com a mesma letra que eu reconheci do bilhete de 1976. Caro Alberto, se você está lendo isso, é porque já parti. Espero que tenha tido uma vida boa, que tenha tido os filhos que tanto queria, que tenha sido feliz. Eu nunca esqueci você, daquele jovem de 22 anos, sendo coagido pelo pai a fazer uma vasectomia. Aquilo me revoltou profundamente. Seu pai me ofereceu 10.000 cruzeiros a mais para garantir um serviço bem feito. Mas eu não pude fazer aquilo. Não pude mutilar um jovem saudável por ganância de dinheiro de um pai controlador. Fingi que fiz a cirurgia. Dei meu melhor como ator e torci para que você usasse aquela chance de ser pai. Ao longo dos anos, fiquei sabendo de algumas coisas. Soube que você teve filhos, que seu pai te deserdou, que você recomeçou longe. Fiquei feliz. Feliz por ter feito a escolha certa. Agora, já com 95 anos e próximo do fim, quero fazer uma última coisa por você. Seu pai me pagou aqueles 10.000 cruzeiros extras em 1976. Eu guardei, nunca usei. Investi bem ao longo dos anos. Hoje, esse dinheiro virou uma quantia significativa. Estou deixando para você, como compensação pelos anos de sofrimento que passou por causa da crueldade do seu pai, como prêmio pela coragem como presente de um velho médico que sempre acreditou que fez a coisa certa. Use com sabedoria e seja feliz. Dr. Augusto Ferreira. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. O advogado me entregou um extrato bancário. O valor que o Dr. Augusto tinha deixado para mim era de R$ 2.400.000. Quase caí da cadeira. Isso é real? É sim, senhor Alberto. Está tudo documentado, legalizado. O Dr. Augusto foi muito meticuloso. Ele investiu aquele dinheiro durante quase 40 anos especificamente para deixar para você. Não consegui falar, só chorava. Um médico, que eu tinha visto uma única vez na vida, por 20 minutos, tinha não apenas salvado minha fertilidade, mas tinha guardado e multiplicado dinheiro durante décadas, só para me dar depois que ele morresse. Por quê? Porque ele era bom, porque acreditava em fazer o certo, porque viu um jovem sendo abusado por um pai cruel e decidiu ajudar de todas as formas que podia. Usei o dinheiro com sabedoria, ele pediu. Paguei as dívidas que ainda tínhamos. Comprei uma casa boa para mim e para Teresa. Ajudei meus 3 filhos. Dei entrada em apartamentos para cada um. Ajudei com casamentos, com netos. E criei uma fundação, Instituto Dr. Augusto Ferreira, dedicada a ajudar jovens de famílias abusivas. Jovens que estão sendo coagidos, controlados, manipulados pelos pais. Oferecemos apoio psicológico, jurídico, financeiro, quando necessário. Porque eu sei como é estar sob o controle de um pai cruel. Sei como é não ter saída. E quero que outros jovens tenham a chance que eu tive.
A chance de alguém fazer o certo, mesmo quando custa caro. Hoje, aos 70 anos, olho para trás e vejo que minha vida foi salva por um bilhete secreto, por um médico corajoso que arriscou a carreira para proteger um paciente de uma cirurgia forçada. Tenho 3 filhos, 7 netos e uma vida plena. Tudo que meu pai tentou me roubar, eu conquistei. Não por causa do dinheiro dele, mas apesar dele. E o mais irônico, meus queridos, a fábrica que meu pai tanto se orgulhava que ele deixou para o sobrinho, faliu em 2018. O sobrinho administrou mal, fez dívidas, perdeu tudo. O império que meu pai construiu e que ele tanto quis proteger de mim e dos meus filhos, desmoronou completamente. Enquanto isso, meus filhos são bem-sucedidos, felizes, têm famílias lindas. E o dinheiro que eu herdei não veio do meu pai. Veio de um estranho que foi mais pai para mim em 20 minutos do que meu próprio pai foi em 48 anos. Meus queridos, se vocês chegaram até aqui, até o final dessa história, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por me ouvirem. Quero deixar algumas reflexões com vocês. Primeiro, nenhum pai tem o direito de controlar a fertilidade de um filho. O que meu pai tentou fazer comigo foi abuso, foi violação dos meus direitos mais básicos. Se você está passando por algo parecido, por qualquer tipo de coerção familiar envolvendo seu corpo, suas escolhas reprodutivas, saiba que você tem direitos. Procure ajuda. Segundo, sempre há pessoas boas dispostas a fazer o certo, mesmo quando custa caro. O Dr. Augusto arriscou muito ao me proteger. Se meu pai descobrisse, poderia processá-lo, arruinar sua carreira. Mas ele fez mesmo assim porque era o certo. Terceiro, o controle através do dinheiro é uma das formas mais cruéis de abuso familiar. Meu pai usou a dependência financeira para me manipular, para me forçar a aceitar algo horrível. Mas no final, eu escolhi pobreza com dignidade, ao invés de riqueza com humilhação. E foi a melhor escolha da minha vida. E quarto, a verdadeira herança não é dinheiro, é amor, é família, é dignidade. Meu pai morreu rico, mas sozinho, amargo, cheio de ódio. Eu vivi pobre por muitos anos, mas tinha amor, tinha filhos, tinha propósito. No final, quem realmente venceu? Se vocês entenderam a mensagem dessa história, se vocês valorizam liberdade e dignidade acima de dinheiro, se vocês acreditam que sempre há pessoas boas no mundo, escrevam nos comentários a palavra liberdade. Quero ver quantas pessoas foram tocadas por essa história. E compartilhem esse vídeo. Compartilhem com aquele jovem que está sendo controlado pela família. Compartilhem com aquela pessoa que está aceitando abuso por dependência financeira. Mostrem que é possível recomeçar, que é possível vencer, que às vezes um estranho bondoso pode mudar tudo. Um abraço enorme no coração de cada um de vocês. Obrigado por me ouvirem. Obrigado por chorarem comigo, por se revoltarem com a injustiça, por celebrarem a vitória do bem. Fiquem com Deus, meus queridos, e lembrem-se sempre: seu corpo é seu. Suas escolhas são suas. Nenhum dinheiro no mundo vale sua dignidade. E sempre, sempre há esperança, mesmo nas situações mais desesperadoras. Um beijo grande desse velho que foi quase castrado pelo próprio pai aos 22 anos, mas que foi salvo por um médico herói, que teve 3 filhos lindos, que recomeçou do zero e venceu, que hoje honra a memória daquele médico, ajudando outros jovens em situações parecidas. Até a próxima história, meus queridos, e nunca deixem ninguém roubar seu direito de escolha. Nunca!
liberdade sempre.